Ou seja, o poder é a sua escolha, o poder é a sua consciência, o poder é a consciência de sua escolha. Olá, eu sou Musa Estrangeira. Bom, hoje a gente vai trazer um flow cósmico pela primeira vez, mas entendendo que eu já dei algumas pistas de como funciona o fluxo de consciência quando a gente está partindo de uma perspectiva que lida com uma noção de interconectividade relacional entre nós e o universo, porque a gente consegue então começar a compreender que as coisas que a gente pensa nesse campo da experimentação do pensamento, elas estão intrinsecamente alinhadas com aquilo que a gente está experienciando na nossa vida e que a gente aprende também dessa vivência e dessa experiência. Eu trago então, a partir de uma reflexão que a Cosmic Flow fez esses dias no canal dela, essa questão da gente poder quebrar um paradigma que essa centralidade eurocentrada que a gente tanto fala coloca na nossa mente de não poder necessariamente pensar na vida nesse aspecto mais conectado com o universo ou uma vida espiritual, né? Pensar nesse viés da espiritualidade como algo que é normal ou algo que faz parte de uma leitura da vida cotidiana. Quando a gente está pensando nisso, assim, a gente entende que nessa centralidade eurocentrada a gente sempre vai buscar os significados sobre a vida naquilo que são as instituições sociais, as instituições da escola, da igreja, da família. Então a gente não tem muita abertura para poder pensar na realidade de outra forma nessa sociedade. Então, aqui, até na questão desse devir revolucionário que a gente está cultivando, a gente entende que a gente precisa desbancar isso para poder conseguir realmente ter um exercício do pensamento a partir da liberdade. A liberdade das nossas mentes, das nossas imaginações, enquanto a gente ainda não consegue conquistar, talvez, liberdades financeiras, geográficas ou até filosóficas em nossa própria vida. A Cosmic Flow, ela apresenta que, na verdade, a gente está partindo de um lugar onde a centralidade vai passar a ser a nossa própria percepção consciente sobre a existência. Ou seja, partir desse lugar de uma análise crítica é o primeiro passo para que a gente possa cultivar, então, uma percepção sobre as coisas que nos estruturam e as coisas que nos atravessam, pensando que grande parte disso já é o próprio sistema capitalista mundial integrado, que nos ensina através das suas diversas instituições. Então, tirando isso da frente, a gente abre um espaço, então, de conhecimento de si mesmo, né? Trazendo essa frase quemética do conhece-te a ti mesmo, como uma capacidade de, então, construir nomeações próprias sobre a existência e a sua experiência nessa existência, a partir de um lugar que é mais situado na sua experiência singular e também alinhada com uma abertura à diferença, ou seja, à experiência singular do outro ou da outra pessoa que está junto com você. A gente começa a abrir, então, um espaço de diálogo e não necessariamente ficar hierarquizando experiências existenciais em prol de um julgamento de valor que, na verdade, só beneficia o sistema. Então, a gente está trazendo essa questão da percepção como algo que vai estar situado nessa questão do poder. O que a Cosmic Flow traz é que o fato próprio da gente perceber algo já é a gente dando poder a algo ou se recuperando ou recuperando esse poder de volta para nós. Nesse movimento de perceber tal coisa, a gente ganha a abertura para dar significado para essa coisa e tomar esse poder como realmente aquilo que ele é, um combustível. Aqui a gente abre um espaço de analisar para ver se esse combustível ele está nutrindo o sistema, a matrix ou a maneira que as coisas funcionam
num status quo, ou se é realmente um combustível que está alimentando a nossa energia vital, né, o nosso devir revolucionário, essa cocriação da realidade mais justa. Quando a gente pensa com a perspectiva afrocentrada sobre isso, a gente também entende que os sentidos são aprendidos nessa matrix a partir de infinitos sistemas de classificação que são implicados a partir da colonialidade a reproduzir a estrutura de poder na nossa realidade cotidiana através do nosso comportamento, das nossas cognições e muitas vezes também a partir da maneira que a gente vai cultivar os nossos sentimentos. Esse compromisso coletivo de manter a Matrix funcionando vai vir a partir de uma produção de sentidos que vem do sistema em si. O que a Cosmic Flow está falando é que o poder da escolha individual ele extrapola essa questão de estar mudando o sistema por dentro ou por fora, mas que necessariamente uma transformação ocorre quando a gente toma uma consciência do campo de ações possíveis a partir da nossa própria agência pessoal. Então aqui ela está falando que você cria a sua realidade com base nas suas escolhas, mas não de uma maneira neoliberal de dizer você é responsável por tudo que você faz e a culpa é sua, é você que se vire. Não, não é isso que a gente está falando. Mas a gente está falando que a gente vive numa realidade interconectada, onde a gente tem a possibilidade de estar se relacionando cada vez mais harmonicamente com o universo e aprender a trabalhar com o que o universo nos ensina através de sinais, através da simbologia, através de uma outra maneira de produzir e reproduzir a linguagem. Ela traz essa questão da escola da vida ou a escola da Terra, Earth School, como aquilo que vai nos colocar em xeque. Quando a gente pensa na realidade, né, nesse mundo, planeta Terra, como algo que extrapola o sistema capitalista, apesar da gente entender que a gente vive nele, nessa sociedade ocidental, a gente volta para um aspecto que é muito humano, que é muito sutil, que é muito, na verdade, às vezes dado como quase imperceptível, que é esse aspecto de nossa relação com a existência em si. Quando eu falo assim, parece que é muito longe, mas é simplesmente a gente se perguntar o que a gente considera como poder e o que a gente considera ser poderoso nesse sentido. Aqui a gente está falando que quando a gente está aprendendo a cada passo, a gente percebe que esse poder vem de dentro. Ou seja, o poder é a sua escolha, o poder é a sua consciência. O poder é a consciência de sua escolha. Então, só o movimento de perceber a sua própria percepção já é um movimento de recuperação de grande parte desse poder. Porque quando a gente faz isso, a gente também recupera a nossa atenção, que estava muitas das vezes fragmentada em coisas e maneiras de dar sentido à vida que não necessariamente estava fazendo sentido para a nossa própria vida. Aqui a gente até menciona o nosso vídeo Niilismo, onde a gente está falando um pouco sobre essa crise de sentidos que a nossa sociedade ocidental se fundamenta. E como muitas das vezes a gente pode trazer isso para a nossa experiência pessoal sem nem se dar conta, porque não é algo que a gente pensa normalmente por aí. Então, às vezes, é o próprio fato da gente estar nesse lugar onde a gente está vivendo uma crise de sentidos que nos coloca num lugar de impedimento do fluxo desse nosso próprio poder, que é a nossa consciência, que é a nossa presença ativa. Quando a gente percebe, a gente passa, então, a conseguir dar sentido à nossa própria realidade. Esse é um campo que se abre, um campo de possibilidades, como Foucault diz. Então, eu trago, assim, para finalizar essa reflexão do vídeo da Cosmic Flow, que você é a fonte do poder. Na verdade, aqui a gente está falando de uma realidade onde a gente está trabalhando com forças visíveis e invisíveis que fazem parte da nossa natureza e da nossa realidade humana, de certa forma. A gente está falando aqui da ancestralidade, a gente está falando de uma relação com as forças da natureza,
a gente está falando com o poder espiritual das outras pessoas e como a gente se relaciona com isso. A gente toma a nossa própria atenção, o nosso próprio poder pessoal, as nossas próprias atitudes, escolhas e decisões como essa fonte, que pode ser um combustível para a Matrix, ou pode ser, na verdade, um espaço de vitalidade. É isso que a gente queria falar, né? Trazer de volta para nós essa questão de onde a gente recupera esse poder, que pode ser conhecido como axé, que pode ser conhecido como vida. Então, Anko Jasaneb para todos nós, que a gente possa criar cada vez mais espaço entre os espaços e ocupar eles, não sem antes entender que a gente merece ocupá-los. A gente tá aqui num processo de tá na humildade de entender que a gente ainda não entende muita coisa e que a gente tá capaz de mudar tudo a todo instante. Não necessariamente só depende de nós, mas aqui a gente está cultivando um espaço seguro onde a gente possa fazer isso de uma maneira minimamente compartilhada para que o coletivo possa ascender junto. Aos poucos a gente faz isso cada vez melhor. Então, vejo vocês no próximo. Se puder, dar like, se inscrever no canal, qualquer coisa pode me chamar nos comentários aí, entendeu? Eu tô sempre olhando. E é isso, estamos juntos. Vamos que vamos.